A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, eu tenho uma palavra direto do coração de Deus nessa noite. Hoje vamos ler a passagem que está escrita em Mateus capítulo 4, vai falar sobre as 3 tentações do diabo sobre Jesus. Olha como o diabo, ele sabe a fraqueza humana e o diabo conhece também de briga. Vamos lá. Seguiu foi Jesus levado pelo Espírito, ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e disse: Se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba que o diabo, ele sabe da fraqueza humana. O diabo conhece a fraqueza humana, o diabo conhece a minha fraqueza. Perceba que o diabo aqui ele vai apelar para a fraqueza humana. Porque ele sabe que Jesus vem num propósito de oração. É por isso que eu sempre digo que o diabo ele não é doido de se bater naquilo que tu está se fortalecendo. O diabo ele não é doido de se bater na tua oração. O diabo ele não é doido de se bater de frente no teu jejum. O diabo ele não é doido de se bater de frente quando tu está se fortalecendo na palavra. Mas o diabo ele se bate de frente da tua fraqueza. Porque o diabo sabe que Jesus vem num propósito de oração. E apesar de tudo, ele está 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então Jesus ali, ele fica perto de uma pedra para talvez descansar. E o diabo agora vai apelar para Jesus transformar aquela pedra em pão. Porque se Jesus transforme essa pedra em pão, Jesus tinha pecado. Jesus tinha aqui falhado a sua missão. O diabo conhece aquilo que das nossas fraquezas. Se for mulher, o diabo vai te dar. Se for dinheiro, o diabo vai te dar. O diabo conhece a fraqueza humana. Só que o diabo aqui ele vacila, porque Jesus ele podia estar com a carne fraca, mas também ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de oração, cheio de jejum. E o Jesus podia ter vencido o diabo como Deus. Mas Jesus aqui ele vai vencer o diabo como humano, porque ele teve fome e sede. Então Jesus aqui ele mostra para nós que para vencer o diabo tem que estar em consagração, tem que estar em oração, tem que estar em propósito. Para vencer a tentação do diabo tem que estar em propósito. Então Jesus cita o que está registrado em Deuteronômio capítulo 8 e verso 3, que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a cidade santa e sobre o pináculo do templo disse: Se tu é filho de Deus, te darei debaixo, porque está escrito que o Senhor te dará anjo aos teu respeito e te guardar. Perceba que Jesus cita a primeira Bíblia. Quem é que está citando a primeira Bíblia? É Jesus ou é o diabo? Jesus cita o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3. E o diabo cita o que está escrito no Salmo 91, verso 11. Porque o Senhor te dará ordem aos teu respeito. Então, meus irmãos, o diabo conhece Bíblia. O diabo ele cita o verso 11 do Salmo 91. Então o diabo conhece Bíblia mais do que eu e que você. O diabo conhece os versículos na boca, só que ele só não faz é obedecer. Porque a Bíblia diz que ele nunca se afirmou na verdade. Infelizmente tem gente que é igual ao diabo. Tem gente, meus irmãos, que conhece a palavra. Tem gente que conhece versículo da Bíblia, só não faz é obedecer. E o diabo conhece.
O diabo conhece, o diabo, se tu se jogasse daqui, o Senhor mandará anjo ao teu respeito. E a terceira tentação. Aí ele diz, sustentará nas tuas mãos para que não tropece em pedra. E respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo ao Senhor monte muito alto, e todo o reino do mundo da glória. E tudo isso te darei se tu me aprostasse e adorar. Então, meus irmãos, o diabo queria que o Senhor adorasse ele. O diabo queria que Jesus quebrasse o propósito, na sua missão falhasse. Só que Jesus foi um guerreiro fiel. Foi como ontem eu falei na Bíblia. Todos os homens o diabo conseguiu vencer, menos Jesus. Porque os homens que o diabo venceu não estavam preparados na oração e na consagração. Só que Jesus ele se preparou muito na oração, na consagração para vencer o diabo. Então, se eu e você quiser vencer as tentações do diabo, vamos ter que estar em jejum, vamos ter que estar em consagração, meus irmãos. Amém. Até aqui.